O 12º planeta. Capítulo 2 – A súbita civilização. Durante muito tempo, o homem do Ocidente acreditou que sua civilização era dádiva conjunta de Roma e da Grécia. Mas os próprios filósofos gregos escreveram repetidamente que se inspiraram em fontes ainda mais remotas. Mais tarde, os viajantes de regresso à Europa falaram da existência no Egito de imponentes pirâmides e cidades-templos meio enterradas na areia e guardadas por estranhos animais de pedra chamados esfinges. Quando Napoleão chegou ao Egito, em 1799, levou com ele eruditos para estudar e explicar esses antigos monumentos. Um dos seus oficiais, perto de Rosetta, encontrou uma placa de pedra na qual estava gravada a proclamação do ano 196 AC, escrita na antiga letra pictográfica egípcia. Conhecidos hieróglifos, assim como em dois outros escritos. A decifração dos antigos escritos e língua egípcios e os esforços arqueológicos que se seguiram revelaram ao homem do Ocidente que existira no Egito uma alta civilização bastante anterior ao advento da civilização grega. Os registros egípcios falam de dinastias egípcias que começaram por volta do ano 3100 AC, 2 milênios inteiros antes do início da civilização helênica. Alcançando sua maturidade nos séculos 5 e 4 AC, a Grécia foi mais retardatária do que inovadora. O Egito foi então a origem da nossa civilização. Por mais lógica que esta conclusão pudesse ter sido, a verdade é que os fatos falam contra ela. Os eruditos gregos descreveram, realmente, visitas ao Egito, mas as antigas fontes do conhecimento de que eles falam foram encontradas em outro local. As culturas pré-helênicas do Mar Egeu, a minoica, na ilha de Creta, e a micênica, no continente grego, dão provas de que foi adotada a cultura do Oriente Médio, e não a egípcia. A Síria e a Anatólia, e não o Egito, foram as principais avenidas através das quais uma civilização mais remota se colocou à disposição dos gregos. Notando que a invasão dória de Grécia e a invasão israelita de Canaã, seguindo-se ao êxodo do Egito, ocorreram por volta da mesma época, século 13 AC, os eruditos ficaram fascinados por descobrir um número crescente de semelhanças entre as civilizações semita e helênica. O professor Cyrus H. Gordon, Forgotten Scripts, Evidência for Terminal Language, Manuscritos Esquecidos. Evidência da linguagem minoica abriu um novo campo de estudo mostrando como um antigo escrito minoico, chamado linear A, representava uma linguagem semita. Ele concluiu que o padrão, distinto do conteúdo, das civilizações hebraica e minoica é o mesmo até um razoável limite, e salientou que o nome da ilha, Creta, soletrado em minoico, Kerreta, era o mesmo que o designado pela palavra hebraica Kerret, cidade emparedada, e tinha sua correspondente num conto semita de um rei de Quiret. O próprio alfabeto helênico, do qual o latino e os nossos próprios alfabetos derivam, veio do Oriente Médio. Os antigos historiadores gregos escrevem que um fenício chamado Cadmus, antigo, lhes ofereceu o alfabeto que compreendia o mesmo número de letras e pela mesma ordem que o hebraico. Este era o único alfabeto grego quando a Guerra de Troia teve lugar. O número de letras foi aumentado para 26 pelo poeta Simônides de Ceus no século 5 AC, que a escrita grega e latina e, deste modo, toda a fundação da nossa cultura ocidental foram adotadas do Oriente Médio, pode ser facilmente demonstrado pela comparação entre a ordem, os nomes, os sinais e até os valores numéricos do alfabeto original do Oriente Médio com o muito posterior alfabeto grego e o mais recente alfabeto latino. Os eruditos tinham consciência clara dos contatos gregos com o Oriente Médio no primeiro milênio AC, culminando com a derrota dos persas por Alexandre da Macedônia em 331 AC. Os registros gregos contêm muitas informações acerca destes persas e das suas terras, que, grosso modo, se equiparam ao Irã de hoje.
A julgar pelos nomes dos seus reis, Ciro, Dario-Xerxes, e das suas deidades, que parecem pertencer ao ramo linguístico indo-europeu, os eruditos chegaram à conclusão de que eles eram parte do povo ariano, senhorial, que apareceu em algum lugar perto do Mar Cáspio, por volta do fim do segundo milênio AC, e se espalhou para o oeste, para a Ásia Menor, para leste, em direção à Índia, e para o sul, para aquilo a que o Antigo Testamento chama as terras de Medos e Persas. No entanto, nem tudo foi assim tão simples. A despeito da assumida origem estrangeira destes invasores, o Antigo Testamento trata-os como parte e parcela dos acontecimentos bíblicos. Ciro, por exemplo, foi considerado como sendo consagrado por Javé, uma relação bastante invulgar entre o Deus hebreu e um Deus não hebreu. De acordo com o livro bíblico de Esdras, Ciro tomou conhecimento da sua missão de reconstruir o Templo de Jerusalém e afirmou que agia segundo ordens de Javé, a quem ele chamava o Deus dos céus. Ciro e os outros reis da sua dinastia auto-intitularam-se Aquemênidas, título adotado pelo fundador da dinastia, Ashur-banish. Não era um título ariano, mas um título perfeitamente semita que significava homem sensato. De modo geral, os eruditos negligenciaram a investigação das várias pistas que podem indicar as semelhanças entre o deus hebreu Javé e a deidade aquemênida chamada o Deus Sensato, que eles representaram flutuando nos céus dentro de um globo alado, tal como é mostrado no selo real de Dário. Foi agora estabelecido que as raízes culturais, religiosas e históricas destes antigos persas remontam aos antigos impérios da Babilônia e Assíria, cuja expansão e queda estão registradas no Antigo Testamento. Os símbolos que constituem o manuscrito que apareceu nos monumentos e selos aquemênidos foram primeiramente considerados como sendo desenhos decorativos. Engelbert Kampfer, que visitou, em 1686, Persépolis, a velha capital persa, descreveu os sinais como cuneiformes, ou impressões em forma de cunha. Quando começaram os esforços de decifração das inscrições aquemênidas, tornou-se claro que elas estavam escritas no mesmo tipo de escrita que as inscrições encontradas em antigos artefatos e barras na Mesopotâmia, nas planícies e planaltos que ficam entre os rios Tigre e Eufrates. Intrigado pelas descobertas dispersas, Paul Émile Botta partiu em 1843 para conduzir a primeira escavação de grande objetivo. Ele escolheu um local na Mesopotâmia do Norte, próximo do atual Mossul, agora chamado Khorsabad. Botta em pouco tempo conseguiu estabelecer que as inscrições cuneiformes davam o nome ao lugar de Dur-Sharrukin. Eram inscrições semitas, numa língua irmã do hebreu, e o nome significava cidade emparedada do rei íntegro. Nossos manuais chamam a este rei Sargão II. Esta capital do rei assírio tinha como centro um magnificente palácio real cujas paredes estavam desenhadas com baixos relevos esculpidos, que, colocados em fila, se estenderiam por mais de 1 quilômetro. A comandar a cidade e o conjunto real havia uma pirâmide de degraus chamada zigurate, servia como escada para os céus para os deuses. O plano da cidade e as esculturas revelam-nos um modo de vida de alto nível. Palácios, templos, casas, estábulos, armazéns, paredes, cancelas, colunas, decorações, estátuas, obras de arte, torres, rampas, terraços, jardins, tudo isso foi completado em apenas 5 anos. De acordo com Georges Contenal, La vie quotidienne à Babilônia et en Assyrie, a vida cotidiana na Babilônia e na Síria, a imaginação vacila ante a força potencial de um império que pôde realizar tanto em tão curto período de tempo, há cerca de 3.000 anos. Para não serem ultrapassados pelos franceses, os ingleses apareceram em cena na pessoa de Sir Arthur Henry Layard, que escolheu como seu local de trabalho um lugar a cerca de 16 quilômetros ao longo do rio Tigre, a partir de Khorsabad. Os nativos chamam-lhe Kunjik e transformou-se na capital assíria de Nínive.
nomes e acontecimentos bíblicos começaram a ganhar vida. Nínive era a capital real da Síria sob os seus três últimos grandes governantes, Sinaqueribe, Azaradão e Assurbanipal. Agora, no 14º ano do rei Ezequias, Sinaqueribe, rei da Síria, levantou-se contra todas as cidades emparedadas de Judá, relata o Antigo Testamento, e Reis 18:13, e, quando o anjo do Senhor reuniu seu exército, Sinaqueribe partiu e regressou e assentou morada em Nínive. Os morros onde Nínive foi construída por Sinaqueribe e Assurbanipal revelam palácios, templos e obras que ultrapassam os de Sargão. A área onde se acredita estar o espólio dos palácios de Azaradão não pode ser escavada porque é agora uma mesquita muçulmana erigida sobre o lugar fúnebre que se pretende fazer passar pelo de Jonas, o profeta, que se diz ter sido engolido por uma baleia quando se recusou a trazer a mensagem de Javé para Nínive. Layard lera em antigos registros gregos que um oficial do exército de Alexandre vira um lugar de pirâmides e vestígios de uma cidade antiga, uma cidade que já estava enterrada no tempo de Alexandre. Layard escavou-a, e viu-se que era Nimrud, o centro militar assírio. Foi lá que Shalmaneser II fez erigir um obelisco para registrar suas conquistas e expedições militares. Agora em exibição no Museu Britânico, o obelisco lista, entre os reis obrigados a pagar tributo, Jeú, o filho de Onri, rei de Israel. De novo, as inscrições mesopotâmicas e os textos bíblicos se apoiam mutuamente. Estupefatos por uma corroboração progressivamente mais frequente das narrativas bíblicas pelos achados arqueológicos, os assiriologistas, como se vieram a chamar estes eruditos, voltaram ao capítulo X do livro do Gênesis. Aí, Nimrod, um poderoso caçador pela graça de Javé, é descrito como o fundador de todos os reinos da Mesopotâmia. E o começo do seu reino, Babel, Erech-Akkad, todas na terra de Shimbar. Daquela terra foi emanado Ashur, onde Nínive foi construída, uma cidade de largas ruas, e Cala, e Recém, a grande cidade entre Nínive e Cala. Havia realmente um morro que os nativos chamavam Cala, situado entre Nínive e Nimrud. Quando as equipes sob as ordens de W. Andreas escavaram a área de 1903 a 1914, desenterraram as ruínas de Ashur, o centro religioso assírio e sua remotíssima capital. De todas as cidades assírias mencionadas na Bíblia, apenas Recém está por descobrir. O nome significa o freio do cavalo. Era provavelmente aí que estavam localizados os estábulos reais da Síria. Por volta da mesma época, quando Ashur estava sendo escavada, equipes dirigidas por R. Koldevei completavam a escavação da Babilônia a Babel bíblica, um vasto local de palácios, templos, jardins suspensos e o inevitável zigurate. Em breve, os artefatos e inscrições desvendaram a história de dois impérios competidores da Mesopotâmia, a Babilônia e a Síria, uma centrada ao sul, outra ao norte. Ascendendo e caindo, lutando e coexistindo, os dois impérios constituíram uma alta civilização que abarcou cerca de 1500 anos. Ambos ascendendo por volta do ano 1900 AC. Ashur e Nínive foram, finalmente, capturadas e destruídas pelos babilônios em 614 e 612 AC, respectivamente. Tal como foi predito pelos profetas bíblicos, a própria Babilônia encontrou um fim inglório quando Ciro, o Aquemênidas, a conquistou em 539 AC. Embora fossem rivais ao longo de toda a sua história, só muito dificilmente se poderiam deslindar algumas diferenças significantes entre a Síria e a Babilônia nos campos cultural e material. Apesar de a Síria chamar a sua deidade principal Ashur, o que vê tudo, e a Babilônia aclamar Marduk, filho do puro morro, os panteões eram, pelo contrário, virtualmente semelhantes.
Muitos dos museus do mundo contam entre os seus objetos de exposição privilegiados as passagens cerimoniais, touros alados, baixos relevos, carros de batalha, ferramentas, utensílios, joalheria, estátuas e outros objetos fabricados em todos os materiais concebíveis que foram desenterrados dos morros da Síria e da Babilônia. Mas os verdadeiros tesouros destes reinos são os seus registros escritos. Milhares e milhares de inscrições na escrita cuneiforme, incluindo contos cosmológicos, poemas épicos, histórias de reis, registros de templos, contratos comerciais, registros de casamentos e divórcios, tábuas astronômicas, previsões astrológicas, fórmulas matemáticas, listas geográficas, textos escolares, gramaticais e vocabulares, e, não inferiores aos restantes, textos tratando dos nomes, genealogias, epítetos, feitos, poderes e deveres dos deuses. A língua comum que formou o elo cultural, histórico e religioso entre a Síria e a Babilônia foi a acádica. Foi a primeira língua semita conhecida, semelhante, mas precedente da hebraica, da aramaica, da fenícia e da cananita. Mas os assírios e os babilônios não reivindicavam a invenção da língua ou de sua escrita. De fato, muitas de suas barras têm como post-scriptum a indicação de que foram copiadas de outros originais mais remotos. Então, quem inventou a escrita cuneiforme e desenvolveu a língua, a sua precisa gramática e rico vocabulário? Quem escreveu os remotos originais? E por que os assírios e babilônios chamavam essa língua de acádica? A atenção focaliza-se mais uma vez no livro do Gênesis. E o princípio do seu reino, Babel-Eresh-Akkad. Akkad poderia ter existido realmente uma capital real, precedendo Babilônia e Nínive? As ruínas da Mesopotâmia forneceram provas concludentes de que outrora existiu realmente um reino com o nome de Akkad, estabelecido por governantes muito anteriores que se chamavam a si próprios Sharrukin, o íntegro governante. Em suas inscrições ele clamava que o seu império se alargara, pela graça do seu Deus Enlil, desde o mar inferior, Golfo Pérsico, até o mar superior, que se crê ser o Mediterrâneo. Gabava-se de que ao desembarcadouro de Akkad ele fizera atracar navios de muitas terras distantes. Os eruditos destacaram respeitosos. Tinham alcançado um império mesopotâmio no terceiro milênio AC. Havia, no passado, um salto de uns 2000 anos desde o Sargão assírio de Dur-Sharrukin até o Sargão de Akkad. E, no entanto, os morros que foram escavados trouxeram à luz do dia literatura e arte, ciência e política, comércio e comunicações, uma civilização totalmente prestes a voar do Nilo, muito antes do aparecimento da Babilônia e da Assíria. E ainda mais, era obviamente o predecessor e a fonte das tárdias civilizações mesopotâmicas. A Assíria e a Babilônia eram apenas ramos do tronco acádico. O mistério de uma civilização mesopotâmica tão remota tornou-se mais profundo à medida que as inscrições registrando as realizações e genealogia de Sargão e de Akkad foram sendo descobertas. Elas testemunham que o título completo de Sargão era rei de Akkad, rei de Kish. Explicaram que antes de ele ter subido ao trono fora conselheiro dos governantes de Kish. Haveria, então, perguntaram-se os estudiosos, um reino ainda anterior, o de Kish, que precederia o de Akkad. Uma vez mais, os versos bíblicos ganham em significação. E Cush criou Nimrod. Ele era o primeiro a ser um herói na terra, e o início do seu reino, Babel-Eresh-Akkad. Muitos estudiosos especularam que Sargão de Akkad era o bíblico Nimrod. Se lesse Kish em vez de Cush nos versos bíblicos acima transcritos, pareceria que Nimrod fora de fato precedido por Kish, como Sargão clamava. Os estudiosos começaram, então, a aceitar literalmente o resto de suas inscrições. Ele derrotou Uruk e atirou abaixo o seu muro, foi vitorioso na batalha com os habitantes de Ur, ele derrotou todo o território desde Lagash até alcançar o mar. Seria o Eresh bíblico idêntico ao Uruk das inscrições de Sargão.
Como o local agora chamado Varca estava já desenterrado, descobriu-se que era este o caso. E o Ur a que se refere Sargão não era outro senão o bíblico Ur, o local mesopotâmico de nascimento de Abraão. As descobertas arqueológicas não justificaram só os registros bíblicos. Pareceu também como certo que devem ter existido reinos e cidades e civilizações na Mesopotâmia mesmo antes do terceiro milênio AC. A única questão era: até quando teríamos de recuar para descobrir o primeiro reino civilizado? A chave que solucionaria o quebra-cabeça seria, mais uma vez, linguística. Os eruditos rapidamente concluíram que os nomes tinham significado não só em hebreu e no Antigo Testamento, mas ao longo de todo o Antigo Oriente Médio. Todos os nomes acádicos, babilônios e assírios de pessoas e lugares tinham significado. Mas os nomes de governantes que precederam Sargão de Acade não faziam sentido algum. O rei em cuja corte Sargão fora conselheiro chama-se Urzababa. O rei que reinará em Eresh chamava-se Lugal-Zagese, e assim por diante. Realizando uma conferência perante a Real Sociedade Asiática, em 1853, Sir Henry Rawlinson salientou que estes nomes não eram nem semitas nem indo-europeus. De fato, eles parecem pertencer a um grupo não conhecido de línguas ou povos. Mas, se os nomes tinham um significado, qual era a misteriosa língua que possuíam? Os eruditos lançaram um novo olhar às inscrições acádias. Basicamente, a escrita cuneiforme acádia era silábica. Cada sinal representava uma sílaba inteira, ab, ba, bat, etc. No entanto, a escrita tornou amplo o uso de sinais que não eram sílabas fonéticas, mas convencionavam os significados de Deus, cidade, campo ou vida, exaltado e semelhantes. A única explicação possível para este fenômeno era que eles seriam os vestígios de um método de escrita mais remota que utilizava a pictografia. A língua acádia, então, devia ter sido precedida por uma outra língua que usava um método de escrita semelhante ao dos hieróglifos egípcios. Tornou-se rapidamente óbvio que estava envolvida não só uma remota forma de escrita, mas também uma remota língua. Os eruditos descobriram que as inscrições e textos acádios faziam grande uso de palavras de empréstimo, palavras emprestadas a uma outra língua, intactas, do mesmo modo que um francês moderno usaria a palavra inglesa vequent. Isto era especialmente verdadeiro quando estava envolvida uma terminologia científica ou técnica, e também em assuntos relativos aos deuses e aos céus. Uma das maiores descobertas de textos acádios foram as ruínas da biblioteca concentrada em Nínive por Assurbanipal. Layard e seus colegas retiraram do local 25.000 barras, muitas das quais eram descritas pelos antigos escribas como cópias de velhos textos. Um grupo de 23 barras terminava com a afirmação 23 barra, língua de Xumer não modificada. Outro texto comporta uma afirmação enigmática do próprio Assurbanipal: o Deus dos escribas fez-me dádiva do conhecimento da sua arte. Eu fui iniciado nos segredos da escrita. Eu posso até ler as intricadas barras em xumério. Eu entendo as palavras enigmáticas nas gravações de pedra dos dias anteriores ao dilúvio. A pretensão de Assurbanipal de que podia ler intricadas barras em xumério e entender as palavras escritas em barras de dias anteriores ao dilúvio, apenas aumentou o mistério. Mas, em janeiro de 1869, Jules Oppert sugeriu à Sociedade Francesa de Numismática e Arqueologia que devia ser dado o reconhecimento da existência de uma língua e de um povo pré-acádios. Salientando que os antigos governantes da Mesopotâmia proclamavam sua legitimidade pela tomada do título Rei da Suméria e Acade, ele sugeriu que o povo se chamaria Sumério e ao seu território Suméria. À exceção de ter pronunciado mal o nome, era Xumer, não Sumer. Oppert estava com a razão. A Suméria não era uma terra misteriosa e distante, mas o antigo nome da Mesopotâmia do Sul, tal como o livro do Gênesis tinha claramente afirmado.
As cidades reais de Babilônia e Acad-Eresh eram na terra de Shinar-Shinar era o nome bíblico de Sumer. Uma vez aceitas estas conclusões pelos eruditos, abriram-se os diques. As referências acádias aos textos antigos revestem-se de significado, e os estudiosos depressa compreenderam que as barras com longas colunas de palavras eram, de fato, léxicos e dicionários acádios sumérios preparados na Síria e na Babilônia para seu próprio estudo da primeira linguagem escrita, a Suméria. Sem estes dicionários de há muito tempo, estaríamos ainda longe de ser capazes de ler o sumério. Com sua ajuda, um vasto tesouro literário e cultural se ofereceu aos nossos olhos. Tornou-se também claro que a escrita suméria, originalmente pictográfica e gravada na pedra em colunas verticais, foi depois escrita horizontalmente e, mais tarde, estilizada para a escrita em forma de cunha em barras lisas de argila para se tornar na escrita cuneiforme que foi adotada pelos acádios, babilônios, assírios e outras nações do Antigo Oriente Médio. A decifração da língua e escrita sumérias e a percepção de que os sumérios e sua cultura eram um manancial das realizações acádio-babilônio-assírias estimularam as pesquisas arqueológicas na Mesopotâmia do Sul. Todas as provas concordavam, agora, que o princípio estava ali. A primeira escavação significativa de um campo sumério começou em 1877 com arqueologistas franceses. E os achados deste único campo foram tão numerosos que outros arqueologistas lá continuaram a escavar até 1933, sem conseguirem completar a tarefa. Chamado pelos nativos Teló, Monte, o campo revelou-se uma antiga cidade suméria, a verdadeira Lagash, de cuja conquista Sargão de Akkad se vangloria. Era realmente uma cidade real, cujos governantes tinham o mesmo título que Sargão adotara, à exceção de ser em linguagem suméria. Em ponto si, o governante íntegro. Sua dinastia começara cerca do ano 2900 AC e durou aproximadamente 650 anos. Durante este tempo reinaram em Lagash 43 em si sem interrupção. Seus nomes, genealogias e duração de reinado estão todos nitidamente gravados. As inscrições forneceram muita informação útil. Apelos aos deuses para fazer crescer os rebentos de grão para a colheita, para fazer a planta regada gerar cereal, atestam a existência de agricultura e irrigação. Uma taça inscrita em honra de uma deusa pelo supervisor do celeiro indica que os cereais eram armazenados, medidos e comercializados. Um ence chamado Ennatum deixou uma inscrição no tijolo de argila que torna claro que estes governantes sumérios podiam assumir o trono apenas com o aval dos deuses. Registra também a conquista de outra cidade, revelando a existência de outras cidades-estados na Suméria no início do terceiro milênio AC. O sucessor de Ennatum, Intemena, fala em construir um templo e de o ornamentar com ouro e prata, de nele plantar jardins, alargar paredes lineadas a tijolo. Ele gaba-se de construir uma fortaleza com torres de vigia e facilidades para a atracação de navios. Um dos mais bem conhecidos governantes de Lagash foi Gudea. Ele fizera um grande número de estatuetas dele próprio, todas mostrando em atitude votiva, orando aos seus deuses. Esta atitude não era falsa. Gudea tinha-se realmente devotado à adoração de Ningersu, sua principal deidade, e à construção e restauração de templos. Suas muitas inscrições revelam que, na pesquisa de raros e delicados materiais de construção, ele extraiu ouro da África e da Anatólia, prata das montanhas Tauro, cedros do Líbano e outras madeiras raras de Ararat, cobre da cadeia montanhosa de Zagros, diorite do Egito, cornalina da Etiópia e outros materiais até agora não identificados pelos eruditos. Quando Moisés construiu para o Senhor Deus uma residência no deserto, ele o fez de acordo com as detalhadíssimas instruções dadas pelo Senhor. Quando o rei Salomão construiu o primeiro templo em Jerusalém, fê-lo, apenas, depois de o Senhor lhe ter dado sapiência.
Ao profeta Ezequiel foram mostrados planos muito detalhados para o segundo templo numa visão divina por uma pessoa que tinha aparência de bronze e que segurava na mão uma fita de linho e uma vara de medições. Urnamo, governador da Ur, descrevia no milênio anterior como se o Deus lhe ordenara que construísse para ele um templo e lhe dera instruções apropriadas, estendendo-lhe a vara de medições e a fita de linho enrolada para a execução da tarefa. 1200 anos antes de Moisés, Gudea afirmou o mesmo. As instruções, registrou ele numa inscrição muito longa, foram-lhe dadas numa visão. Um homem que brilhava como os céus, ao lado de quem repousava um pássaro divino, ordenou-me que construísse o seu templo. Este homem que tinha uma coroa em sua cabeça era, obviamente, um deus que foi mais tarde identificado como sendo o deus Ningersu. Com ele estava uma deusa que segurava uma agulha sagrada, com a qual ela indicava a Gudea e o planeta favorável. Um terceiro homem, também ele um deus, segurava em sua mão uma barra de preciosa pedra. O plano de um templo estava aí contido. Uma das estatuetas de Gudea mostra sentado com esta barra nos joelhos. Na barra o desenho divino pode ser claramente visto. Sábio como era, Gudea ficou perplexo com estas instruções arquitetônicas e procurou o conselho de uma deusa que podia interpretar mensagens divinas. Ela explicou-lhe o significado destas instruções, as medidas do plano e o tamanho e forma dos tijolos a serem usados. Gudea, então, empregou um adivinho, fabricante de decisões, masculino, e uma pesquisadora de segredos, feminina, para localizarem o lugar, as portas da cidade, onde o deus desejava que seu templo fosse construído. Recrutou depois 216.000 pessoas para o trabalho de construção. O espanto de Gudea pode ser facilmente compreendido, porque o simples plano térreo deu-lhe a quantidade de informações necessárias para construir um complexo zigurate elevando-se por 7 andares. Escrevendo em Der Alte Oriente, o Velho Oriente, em 1900, Billerbeck foi capaz de decifrar pelo menos parte das divinas instruções arquitetônicas. O velho plano, mesmo na estátua parcialmente danificada, é ornado no topo por grupos de linhas verticais, cujo número diminui à medida que o espaço entre elas aumenta. Os arquitetos divinos, parece, eram capazes de fornecer, com um único plano térreo, acompanhado de 7 escalas variáveis, as instruções completas de um enorme templo de 7 andares. Alguém disse que a guerra estimula o homem para o progresso científico e material. Na antiga Suméria, ao que parece, a construção de templos incitou o povo e seus governantes para maiores realizações tecnológicas. A capacidade de levar a cabo trabalhos de construção de grande envergadura, de acordo com planos arquitetônicos preparados, de organizar e sustentar uma gigantesca força de trabalho, de aplanar terra e erguer morros, de moldar tijolo e o transportar, de trazer metais raros e outros materiais de longe, de fundir o metal e moldar utensílios e ornamentos, tudo isto fala de uma alta civilização, já em plena maturidade no terceiro milênio AC. Magistrais como eram os mais remotos templos sumérios, eles representavam, ainda assim, apenas o topo do iceberg que é a extensão e riqueza das realizações materiais alcançadas pela primeira grande civilização conhecida pelo homem. Juntando-se a invenção e o desenvolvimento da escrita, sem a qual uma tão alta civilização não poderia ter existido, devemos conceder também aos sumérios o crédito de terem inventado a imprensa. Milênios antes de Johann Gutenberg ter inventado a imprensa pelo uso de tipos móveis, os escribas sumérios usavam tipos já feitos dos vários signos pictográficos, que utilizavam como nós hoje usamos os carimbos de borracha, para imprimir a sequência desejada de signos na argila úmida. Eles inventaram também aquilo que se pode considerar o precursor de nossas prensas rotativas, o selo cilíndrico. Feito de uma pedra excepcionalmente dura, este consistia de um pequeno cilindro no qual a mensagem ou desenho fora gravado ao contrário.
Sempre que o selo era rolado na argila úmida, a impressão criava uma cópia positiva na argila. O selo dava também a possibilidade de assegurar a autenticidade dos documentos. No mesmo momento, podia ser feita uma nova impressão para ser comparada com a gravada no documento. Muitos registros escritos sumérios e mesopotâmicos não diziam respeito, necessariamente, com o divino ou com o espiritual. Neles se falava também de tarefas do cotidiano, tais como o registro de colheitas, medição de campos e cálculos de preços. Na verdade, nenhuma alta civilização podia ter sido possível sem um avançado sistema de matemáticas paralelo. O sistema sumério, chamado sexagesimal, combinava um 10 mundano com um 6 celestial para obter o número de base 60. Este sistema é, em certos aspectos, superior ao nosso atual. De qualquer modo, ele é, indubitavelmente, superior aos posteriores sistemas grego e romano. Deu aos sumérios a possibilidade de dividir em frações e multiplicar em milhões, para calcular raízes ou elevar números várias vezes. Este foi não só o primeiro sistema matemático conhecido, como também aquele que nos deu o conceito de posição. Tal como no sistema decimal 2 pode ser ou 20 ou 200, dependendo do lugar do dígito, assim também no sistema sumério 2 significa 2 ou 120, 2x 60, e por aí adiante, dependendo da posição. O círculo de 360, o pé e suas 12 polegadas e a dúzia como uma unidade não são mais do que alguns exemplos dos vestígios das matemáticas sumérias ainda presentes em nossa vida diária. Suas realizações concomitantes em astronomia, o estabelecimento de um calendário e outros feitos matemáticos celestiais serão estudados com maior pormenor nos capítulos seguintes. Tal como o nosso sistema econômico-social, os nossos livros de tribunal e registros de taxas, contratos comerciais e certidões de casamento etc., depende do papel, a vida na Suméria Mesopotâmia dependia da argila. Templos, tribunais e casas de comércio tinham os seus escribas prontos com barras de argila úmida na mão, nas quais inscreviam decisões, acordos, cartas ou se calculavam preços, salários, a área de um campo ou o número de tijolos requeridos para uma construção. A argila era também uma matéria-prima fundamental para a manufatura de objetos de uso diário e recipientes para armazenagem e transporte de gêneros. Era também usada para fazer tijolo, outra invenção suméria, o que tornou possível erigir casas para o povo, palácios para os reis e imponentes templos para os deuses. Concede-se aos sumérios o crédito de terem desencadeado dois avanços tecnológicos que tornaram possível combinar leveza com força têncil para todos os produtos de argila, reforçando e cozendo esse material. Os arquitetos modernos descobriram que o concreto armado reforçado, um material de construção extremamente forte, pode ser criado pela junção de cimento a moldes contendo varas de ferro. Há muito tempo, os sumérios davam grande força aos seus tijolos, misturando argila úmida com pedaços de junco cortados, ou palha. Sabiam também que aos produtos de argila podia ser dada força têncil e durabilidade cozendo-os num forno. Os primeiros arranha-céus e vãos em arco do mundo, assim como os duráveis utensílios de cerâmica, foram possíveis devido a estes avanços tecnológicos. A invenção do forno, uma fornalha na qual temperaturas intensas, mas controláveis, podiam ser obtidas sem risco de contaminação dos produtos com cinzas, tornou possível um avanço tecnológico ainda maior, a idade dos metais. Concluiu-se que o homem descobriu que podia trabalhar pedras moles, pepitas de ouro, cobre e compostos de prata ocorrendo naturalmente, em formas úteis ou agradáveis. Em algum lugar por volta do ano 6000 AC, os primeiros artefatos de metal batido foram encontrados nas terras altas dos montes Zagros e Tauros.
Todavia, como salientou R.J. Forbes, The Birthplace of Old World Metallurgy, o berço da velha metalurgia mundial, no Antigo Oriente Médio, a provisão natural de cobre foi rapidamente esgotada, e os mineiros tiveram de voltar ao minério bruto. Isto requer conhecimento e capacidade para encontrar e extrair os minérios, esmagá-los e depois fundi-los e refiná-los, processos que não poderiam ter sido levados a bom termo sem os fornos de fundição e uma tecnologia generalizadamente avançada. A arte da metalurgia depressa englobou a capacidade de ligar o cobre com outros metais inferiores, resultando daí o metal dificilmente fundível, mas moleável, a que chamamos bronze. A Idade do Bronze, nossa primeira idade metalúrgica, foi também uma contribuição mesopotâmica para a civilização moderna. Muito do antigo comércio era dedicado ao tráfico de metais. Assim se formou a base de desenvolvimento na Mesopotâmia de bancos e do primeiro dinheiro, o shekel, lingote de peso, de prata. As muitas variedades de metais e ligas para os quais foram encontrados nomes sumérios acádios e a extensa terminologia tecnológica atestam o alto nível que a metalurgia alcançara na Mesopotâmia. Por um momento, isto confundiu os estudiosos, porque a Suméria, como tal, era desprovida de minérios de metal, e, no entanto, a metalurgia começou aí, em termos quase definitivos. A resposta é a energia. A mistura, refinação e liga, assim como a fundição, não podiam ser feitas sem uma ampla provisão de combustíveis para ativar os fornos, cadinhos e fornalhas. A Mesopotâmia pode ter faltado os minérios, mas combustíveis ela os teve em abundância, o que explica o grande número de artes remotas e inscrições descrevendo a viagem de minérios de metal vindos de muito longe. Os combustíveis que tornaram a Suméria suprema, em termos de tecnologia, foram os betumes e os asfaltos, produtos petrolíferos que se infiltraram naturalmente para a superfície em muitos lugares da Mesopotâmia. R.J. Forbes, Bitumen and Petroleum in Antiquity, Bitumes e Petróleo na Antiguidade mostra que os depósitos de superfície da Mesopotâmia foram as antigas fontes primárias de combustível desde os mais remotos tempos até a Era Romana. Sua conclusão diz-nos que o uso tecnológico destes produtos começou na Suméria por volta do ano 3500 AC. Na verdade, ele mostra que o uso e conhecimento dos combustíveis e suas propriedades são maiores nos tempos da Suméria do que nas civilizações mais tardias. O uso destes produtos petrolíferos pelos sumérios foi tão amplo, não apenas como combustível, mas também como material de construção de estradas, para impermeabilização, calafetagem, pintura, esmaltagem e moldagem, que, quando os arqueólogos pesquisavam a antiga Ur, encontraram esses produtos enterrados num morro que os árabes nativos chamam Morro do Betume. Forbes mostra que a língua suméria tem vocábulos para cada gênero e variedade das substâncias betuminosas encontradas na Mesopotâmia. Na verdade, os nomes dos materiais betuminosos e petrolíferos noutras línguas, acádia, hebraica, egípcia, copta, grega, latina e sânscrita, podem ser decompostos até as origens sumérias. Por exemplo, a palavra mais comum para petróleo, nafta, deriva de napatu, pedras que cintilam. O uso sumério dos produtos de petróleo era também básico para uma química avançada. Podemos avaliar o alto nível de conhecimento sumério não apenas pela variedade de tintas e corantes usados e processos como a esmaltagem, como também pela notável produção artificial de pedras semi-preciosas, incluindo um substituto do lápis lazuli. Os betumes eram também utilizados na medicina suméria, outro campo onde os níveis de progresso foram impressionantemente altos. As centenas de textos acádios encontrados empregam muitas frases e termos médicos sumérios, salientando a origem suméria de toda a medicina mesopotâmica. A biblioteca de Assurbanipal, em Nínive inclui uma seção médica.
Os textos estavam divididos em 3 grupos: Bultbu, terapia, Shipirbeuinti, cirurgia, e Urtimashmashi, ordens e encantamentos. Primitivos códigos de leis incluem seções tratando dos salários pagos a cirurgiões por operações bem-sucedidas e penalidades a eles impostas em caso de fracasso. Um cirurgião utilizando a lanceta para abrir a fronte de um paciente poderia perder a mão se, ainda que acidentalmente, destruísse a vista do doente. Alguns esqueletos descobertos nos túmulos mesopotâmicos possuem indesmentíveis marcas de cirurgia craniana. Um texto médico incompleto parcialmente fala da remoção cirúrgica de uma sombra cobrindo um olho de homem, provavelmente uma catarata. Outro texto menciona o uso de um instrumento cortante, afirmando que se a doença tivesse alcançado o interior do osso, o melhor seria raspar e retirar. Nos tempos da Suméria, os doentes podiam escolher entre um Wasu, médico de água, e um Ia.Zu, médico de óleo. Uma barra desenterrada em Ur, com quase 5.000 anos, nomeia um praticante de medicina como Lulu, o doutor. Havia também veterinários, conhecidos quer como doutores de bois, quer como doutores de asnos. Um par de pinças cirúrgicas está descrito num cilindro muito antigo encontrado em Lagash pertencendo ao Lugaledina, o doutor. O selo mostra também a serpente numa árvore, o símbolo da medicina até hoje. Um instrumento que era usado pelas mulheres parteiras para cortar o cordão umbilical aparece também frequentemente descrito. Os textos médicos da Suméria tratam ainda de diagnósticos e receituário. Não deixam dúvidas de que os médicos sumérios não recorriam à magia ou bruxaria. Eles recomendavam limpeza e lavagem, banhos de imersão em água quente e soluções minerais, aplicação de derivados vegetais, massagens com compostos de petróleo. Os medicamentos eram feitos de compostos de plantas e minerais e eram misturados com líquidos ou solventes apropriados ao método de aplicação. Se tomados oralmente, os pós eram misturados no vinho, cerveja ou mel. Se colocados através do reto, administrados num clíster, eram ministrados com óleos de plantas ou vegetais. O álcool, que atua de maneira tão importante na desinfecção cirúrgica e como base de muitos medicamentos, alcançou nossas línguas através do arábico Kou e do acádico Lu. Modelos de fígado mostram que a medicina era ensinada em escolas médicas com a ajuda de modelos de órgãos humanos feitos de argila. A anatomia deve ter sido uma avançada ciência, uma vez que os rituais do templo reclamavam elaboradas dissecações ou sacrifícios de animais, o que, se compararmos com nosso conhecimento atual da anatomia humana, significa apenas um mero passo atrás. Várias descrições em selos cilíndricos ou barras de argila mostram pessoas estendidas numa espécie de mesa cirúrgica rodeadas por equipes de deuses ou pessoas. Sabemos a partir das epopeias e outros textos heróicos que os sumérios e seus sucessores na Mesopotâmia estavam preocupados com assuntos relativos à vida, doença e morte. Homens como Gilgamesh, um rei de Eresh, procuraram a árvore da vida, ou então algum mineral, uma pedra, que pudesse dar a juventude eterna. Havia também referências a esforços para ressuscitar os mortos, especialmente se tratasse de deuses. Por sobre o corpo, dependurado do mastro, eles conduziam o pulso e a radiação. 60 vezes a água da vida, 60 vezes o alimento da vida, eles aspergiam por sobre o corpo. E, Inanna, ergueu-se. Seriam conhecidos e usados métodos ultramodernos, sobre os quais apenas podemos especular, nessas tentativas de retorno à vida. Por uma cena de tratamento clínico descrita num selo cilíndrico datado dos primórdios da civilização suméria, podemos pensar que no tratamento de algumas enfermidades eram já conhecidos e usados materiais radioativos. Esse selo mostra, sem sombra de dúvida, um homem deitado num leito especial, sua face está protegida por uma máscara e ele se sujeita a um tipo qualquer de radiação.
Uma das mais remotas realizações materiais sumérias foi o desenvolvimento das indústrias têxteis e de vestuário. Considera-se que nossa própria revolução industrial começou com a introdução de máquinas de fiar e tecer na Inglaterra por volta de 1760. Muitas nações em vias de desenvolvimento aspiram, desde então, a desenvolver uma indústria têxtil como o primeiro passo em direção à industrialização. A evidência mostra que este foi o processo seguido não só desde o século XVIII, mas desde sempre, desde a primeira grande civilização do homem. O homem não podia ter feito tecidos antes do advento da agricultura, que lhe proporcionou o linho e a domesticação de animais, criando uma fonte para a lã. Grace M. Crowfoot, Textiles, Basquetry and Mates in Antiquity, Têxteis, Cestaria e Esteiras na Antiguidade expressa o consenso escolástico afirmando que a tecelagem têxtil apareceu primeiro na Mesopotâmia, cerca do ano 3800 AC. Todavia, a Suméria foi renovada nos tempos antigos não apenas pelos seus tecidos, como também pelos seus trajes. O livro de Josué, 7:21, relata que, durante o assalto a Jericó, certa pessoa não resistiu à tentação de guardar um bom casaco de Shinar, que encontrara na cidade, embora a punição para tal delito fosse a morte. Os artigos de vestuário de Shinar, Suméria, eram tidos em tão alta conta que as pessoas se arriscavam a morrer para os possuírem. Existia já na Suméria uma rica terminologia para descrever tanto o vestuário, como seus fabricantes. A peça da base do vestuário chamava-se turi, sem dúvida alguma, o precursor tanto no estilo como no nome da toga romana. Estas roupas eram chamadas turi-tuxê, o que significa em sumério veste que se usa enrolada à volta. As antigas representações revelam não só uma espantosa variedade e opulência em termos de vestuário, como falam também da elegância para a qual concorria um bom gosto, a coordenação entre as peças de vestuário, os penteados, os toucados e as joias. Outra grande realização da Suméria foi sua agricultura. Num território de chuvas apenas de estação, todos os rios eram usados para regar durante todo o ano as colheitas através de um vasto sistema de canais de irrigação. A Mesopotâmia, a terra entre os rios, era um verdadeiro cesto de comida nesses tempos remotos. O damasqueiro, para o qual a palavra espanhola é damasco, árvore de Damasco, tem o nome latino de armaníaca, uma palavra de empréstimo do termo acádio-armano. A cereja, kirasos em grego, kirsch em alemão, deriva da palavra acádia karshu. Todas as provas sugerem que estes e outros frutos e vegetais chegaram à Europa vindos da Mesopotâmia. O mesmo se passou com muitas sementes e condimentos especiais. A nossa palavra açafrão vem do termo acádio azupirano, o crocus, de curcano, através do grego crocus. Cominho vem de camano. Esopo, de zuplu, mirra, de munu. A lista é longa. Em muitas circunstâncias, os gregos forneceram a ponte física e etimológica pela qual estes produtos da terra alcançaram a Europa. Cebolas, lentilhas, feijões, pepinos, couves e alfaces eram ingredientes vulgares no regime alimentar sumério. O que é igualmente impressionante é a extensão e variedade dos métodos de preparação da comida na antiga Mesopotâmia, ou seja, sua cozinha. Textos e gravuras confirmam que os sumérios sabiam como transformar em farinha os cereais que cultivavam, e dos quais faziam uma série de pães, flocos, pastéis, bolos e biscoitos levedados e não levedados. A cevada era também fermentada com vista a produzir cerveja. Foram encontrados, entre os textos, manuais técnicos para a produção de cerveja. O vinho era obtido a partir de uvas e tâmaras. O leite estava ao dispor dos sumérios, vindo das ovelhas, cabras e vacas. Era usado como bebida, para cozinhar, e convertido em iogurte, manteiga, creme e queijos. O peixe era um elemento comum da dieta.
A carne de carneiro era já usada e a carne de porco, animal que os sumérios guardavam em grandes rebanhos, era considerada uma verdadeira delícia. Gansos e patos devem ter sido reservados, talvez, para a mesa dos deuses. Os antigos textos não deixam dúvidas de que a alta cozinha da antiga Mesopotâmia se desenvolveu nos templos e no serviço aos deuses. Um texto recomenda a oferta aos deuses de pães de cevada, pães de trigo, uma pasta de mel e creme, tâmaras, pastéis, cerveja, vinho, leite, seiva de cedro, creme. A carne assada era oferecida com libações de ótima cerveja, vinho e leite. Um corte específico de boi era preparado de acordo com determinado recipiente, exigindo uma boa farinha, feita em pasta com água, boa cerveja e vinho, e misturada com gorduras animais, ingredientes aromáticos tirados do coração das plantas, nozes, malte e condimentos. As instruções para o sacrifício diário aos deuses da cidade de Uruk exigiam que fossem servidas 5 bebidas diferentes com a refeição e especificavam o que os moleiros na cozinha e o chefe que trabalhava nas massas deviam fazer. A nossa admiração pela cozinha suméria aumenta, certamente, à medida que deparamos com poemas que cantam as delícias da boa mesa. Na verdade, o que podemos nós dizer quando lemos num recipiente milenar para o calvin, o galo no vinho, a seguinte inscrição: no vinho da bebida, na perfumada água, no óleo da unção, foi este pássaro por mim cozinhado e comido. Esta economia florescente, esta sociedade de tão extensas empresas materiais não se poderiam ter desenvolvido sem um eficiente sistema de transportes. Os sumérios usaram os seus 2 grandes rios e a rede artificial de canais para o transporte fluvial de pessoas, bens e gado. Algumas das mais antigas representações mostram, indubitavelmente, o que eram os primeiros barcos mundiais. Sabemos a partir de muitos textos antigos que os sumérios se ocuparam também com viagens no Mar Alto, usando uma variedade de barcos para alcançar terras longínquas na busca de metais, madeiras raras, pedras e outros materiais impossíveis de obter dentro do espaço físico da Suméria. Descobriu-se num dicionário acádio da língua suméria uma seção de navios onde se listam 105 vocábulos sumérios para vários barcos de acordo com seu tamanho, destino ou objetivo, para carga, para passageiros ou para uso exclusivo de certos bens. Outros 69 termos sumérios relacionados com o equipamento e a construção de navios foram traduzidos para acádio. Só uma longa tradição náutica podia ter produzido navios de tal forma especializados e tal terminologia técnica. Para o transporte pelo território, foi a Suméria a primeira a usar a roda. Sua invenção e introdução na vida diária tornou possível uma quantidade de veículos desde carroças a carruagens e concedeu, indubitavelmente, aos sumérios a distinção de terem sido os primeiros a usar tanto a força do boi como a força do cavalo para a locomoção. Em 1956, o professor Samuel N. Kramer, um dos grandes sumeriologistas do nosso tempo, reviu o legado literário encontrado sob os montes da Suméria. O índice do conteúdo do livro, Fronte Tablets of Sumer, das Barras da Suméria é uma autêntica joia, uma vez que cada um dos 25 capítulos relata uma estreia suméria, incluindo as primeiras escolas, o primeiro congresso com 2 assembleias, o primeiro historiador, a primeira farmacopeia, o primeiro almanaque do agricultor, a primeira cosmogônia e cosmologia, o primeiro Jó, os primeiros provérbios e ditos, os primeiros debates literários, o primeiro Noé, o primeiro catálogo de biblioteca e a primeira idade heróica do homem, seus primeiros códigos de leis e reformas sociais, sua primeira medicina, agricultura e pesquisa para a paz e harmonia universais. E nada disto é exagero. As primeiras escolas foram estabelecidas na Suméria como uma consequência direta da invenção e introdução da escrita.
A evidência, tanto arqueológica, manifesta em reais edifícios escolares, como escrita, manifesta em barras de exercícios, indica a existência de um sistema formal de educação por volta do início do terceiro milênio AC. Havia literalmente milhares de escribas na Suméria, que englobavam desde escribas júniores a altos escribas, escribas reais, escribas dos templos e escribas que assumiam altos cargos oficiais. Alguns atuavam como professores nas escolas, e ainda hoje podemos ler seus ensaios nas escolas, seus ideais e objetivos, seu currículo e métodos de ensino. As escolas ensinavam não só a ler e escrever, mas também as ciências da época, botânica, zoologia, geografia, matemática e teologia. As obras literárias do passado eram estudadas e copiadas e outras novas eram compostas. As escolas eram dirigidas pelos ummia, professor perito, e a faculdade, invariavelmente, incluía não só um homem encarregado do desenho, um homem encarregado do sumério, mas também um homem encarregado do chicote. Aparentemente, a disciplina era estrita. O aluno de uma escola descreveu numa barra de argila o modo como fora açoitado por faltar à escola, por insuficiente asseio, por vadiar, por não estar em silêncio, por mau comportamento e até por não ter uma caligrafia nítida. Um poema épico tratando da história de Eresh diz diretamente respeito à rivalidade entre Eresh e a cidade-estado de Kish. O texto épico relata como os enviados de Kish procederam com Eresh, oferecendo um acordo pacífico para sua disputa. Mas o governante de Eresh naquele tempo, Gilgamesh, preferiu lutar a negociar. O que é interessante é que ele teve de sujeitar o assunto à votação na Assembleia de Anciões, o parlamento local. O senhor Gilgamesh, antes que os anciões de sua cidade colocassem o assunto, procurou a decisão. Não nos submetamos à casa de Kish, derrotemo-los pelas armas. A Assembleia de Anciões era, no entanto, pelas negociações. Intrépido, Gilgamesh levou o assunto à consideração dos mais jovens, a Assembleia dos Homens Lutadores, que votou pela guerra. O significado da narrativa reside na descoberta que um governante sumério tinha de submeter questões de guerra ou de paz ao primeiro parlamento de duas assembleias, há cerca de 5.000 anos. O título de primeiro historiador foi concedido por Kramira-Intemena, rei de Lagash, que gravou em cilindros de argila sua guerra com o vizinho Uma. Enquanto outros textos eram obras literárias ou poemas épicos, cujos temas eram acontecimentos históricos, as inscrições de Intemena eram pura prosa, escrita somente como registro factual de história. Devido ao fato das inscrições da Síria e da Babilônia terem sido decifradas muito antes dos registros sumérios, acreditou-se durante muito tempo que o segundo Código de Leis foi compilado e decretado pelo rei babilônico Hammurabi, cerca do ano 1900 AC. Mas como a civilização suméria não fora descoberta, tornou-se claro que as estreias no tocante a sistemas de leis, conceitos de ordem social e pura justiça administrativa pertenciam à Suméria. Bastante antes de Hammurabi, um governante sumério da cidade-estado de Eshnunna, a nordeste da Babilônia, codificou leis que fixam os preços máximos dos alimentos e dos aluguéis de compartimentos e barcos para que os pobres não fossem explorados. Havia também leis tratando das ofensas contra pessoas e propriedades e regulamentos pertencentes à vida familiar e a relações senhor-servidor. Ainda anteriormente foi promulgado um código por Lipit-Ishtar, um governante de Zin. As 38 leis que continuam legíveis na barra parcialmente preservada, uma cópia do original que foi gravada numa estela de pedra, legislam a compra de propriedades, escravos, trabalho de criados, matrimônios e heranças, aluguel de barcos, aluguel de bois e falta de pagamento de impostos. Como foi feito por Hammurabi, depois dele, Lipit-Ishtar explicou no prólogo de seu código que agia segundo instruções dos grandes deuses, que lhe ordenaram que trouxesse o bem-estar aos sumérios e aos acádios.
No entanto, Menlipit-Ishtar foi o primeiro codificador de leis. Os fragmentos de barras de argila que foram encontrados contêm cópias de leis codificadas por Namo, um governante de Ur, cerca do ano 2350 AC, mais de 1,5 milênio antes de Hammurabi. As leis decretadas sobre a autoridade do deus Nannar eram projetadas para parar e punir os que se apoderavam dos bois, ovelhas e burros dos cidadãos com o fim de que os órfãos não caíssem nas garras dos abastados, os fracos não fossem presa fácil dos poderosos, o homem de 1 shekel não caísse nas mãos do homem de 60 shekels. Urnamo decretou também pesos e medidas honestos e constantes. Mas o sistema legal sumério e o reforço da justiça remontam a tempos ainda mais longínquos. Por volta do ano 2600 AC já deviam ter tido lugar tantos acontecimentos na Suméria que o Ensi-Urukagina julgou necessário instituir reformas. Uma longa inscrição sua foi chamada pelos eruditos de registro precioso de uma reforma social humana baseada no sentido da liberdade, igualdade e justiça, uma revolução francesa imposta por um rei 4.400 anos antes de 14 de julho de 1789. O decreto Reforma de Urukagina lista primeiro os males de seu tempo e depois as reformas. Os males consistem basicamente no uso injusto de poderes por parte dos supervisores no sentido de guardarem para eles a melhor parte, o abuso de status oficial, a extorsão de altos preços por grupos monopolizantes. Todas estas injustiças, e muitas mais, foram proibidas por decreto reforma. Um oficial já não podia fazer seu próprio preço para um bom burro ou uma casa. Um homem grande não podia exercer coerção num cidadão comum. Os direitos dos cegos, dos pobres, dos viúvos e dos órfãos foram restabelecidos. A mulher divorciada, há quase 5.000 anos, era garantida a proteção da lei. Durante quanto tempo teria a civilização suméria existido para requerer uma reforma de base? Com certeza, durante muito tempo, uma vez que Urukagina afirmava que fora seu deus Ningersu quem o chamara para restaurar os decretos dos dias de outrora. A implicação é nítida. Era preciso um retorno a sistemas ainda mais antigos e a leis ainda mais remotas. As leis sumérias eram sustentadas por um sistema de tribunais nos quais tanto os processos como os julgamentos ou os contratos eram meticulosamente registrados e preservados. A justiça agia mais com jurados do que com juízes. Um tribunal era normalmente constituído por 3 ou 4 juízes, um dos quais era um juiz real profissional e os outros destacados de um júri de 36 homens. Enquanto os babilônios faziam leis e regulamentos, os sumérios estavam preocupados com a justiça, porque eles acreditavam que os deuses designavam os reis, basicamente, para assegurar o cumprimento da justiça na terra. Mais que um paralelo pode ser aqui traçado com os conceitos de justiça e moralidade do Antigo Testamento. Ainda antes de os hebreus terem reis, eram governados por juízes. Os reis eram julgados não pelas suas conquistas ou riqueza, mas pelo alcance que obtinham fazendo aquilo que era justo. Na religião judaica, o Ano Novo marca um período de 10 dias durante os quais os feitos dos homens eram julgados e avaliados para determinar seu destino no ano vindouro. E, provavelmente, mais que uma coincidência que os sumérios acreditassem que uma deidade chamada Nanshi julgasse anualmente a humanidade da mesma maneira. Afinal, o primeiro patriarca hebreu, Abraão, era da cidade suméria de Ur, a cidade de Urnam e de seu código. A preocupação suméria com a justiça ou com sua ausência encontrou também expressão naquele a que Kramer chamou o primeiro Jô. Jogando com fragmentos de barras de argila no Museu de Antiguidades, em Istambul, Kramer foi capaz de ler boa parte de um poema sumério que, tal como o livro bíblico de Jó, trata da queixa de um homem justo que, em vez de ser abençoado pelos deuses, sofria toda a espécie de perdas e desrespeitos.
A minha palavra verdadeira foi tornada numa mentira, grita ele angustiado. Em sua segunda parte, o anônimo sofredor dirige súplicas ao seu Deus de uma maneira semelhante a alguns versos dos Salmos hebreus. Meu Deus, tu que és o meu Pai, que me criaste, ergue a minha face, até quando me negligenciarás, me deixarás desprotegido, e sem orientação? Segue-se depois um fim feliz. As palavras justas, as palavras puras proferidas por ele, foram aceitas pelo seu Deus. O seu Deus retirou a sua mão da malfazeja manifestação. Precedendo o livro bíblico do Eclesiastes em cerca de 2 milênios, os provérbios sumérios transmitiam muitos dos mesmos conceitos e graças. Se estamos condenados a morrer, gozemos o tempo. Se vivermos muito, salvemo-nos. Quando um homem pobre morre, não o tentes fazer voltar à vida. Ele que possui tanta prata, pode ser feliz. Ele que possui tanta cevada, pode ser feliz. Mas quem não tem nada, pode dormir. Homem, para o seu prazer, casamento, se volta a pensar nisso, divórcio. Não é o coração que leva à animosidade, a língua é que leva à aversão. Numa cidade sem cão de guarda, a raposa é quem vê tudo. As realizações materiais e espirituais da civilização suméria foram também acompanhadas por um amplo desenvolvimento do desempenho artístico. Uma equipe de estudiosos da Universidade da Califórnia, em Berkeley, foi notícia em março de 1974, quando anunciou que fora decifrada a mais velha canção do mundo. O que os professores Richard L. Proctor, Annie D. Kilmer e Robert R. Brown conseguiram foi ler e tocar realmente as notas musicais escritas numa barra cuneiforme de cerca do ano 1800 AC, encontrada em Ugarit na costa mediterrânea, Síria. Sempre soubemos, explica a equipe de Berkeley, que havia música nas remotas civilizações assírio-babilônias, mas até a sua decifração não podíamos saber que tinha a mesma escala heptatônica diatônica, que é característica da música ocidental contemporânea e da música grega do primeiro milênio AC. Pensou-se até há pouco que a música ocidental tivera suas origens na Grécia. Agora foi estabelecido que a nossa música, como tantos elementos mais de nossa civilização ocidental, nasceu na Mesopotâmia. Isto não deve surpreender, uma vez que o erudito Filó tinha já afirmado que os mesopotâmios eram conhecidos por procurarem harmonia e uníssono através dos tons musicais. Não pode haver dúvida de que música e canções devem também ser reclamadas como estreias sumérias. De fato, o professor Crocker apenas pôde tocar a velha melodia, construindo uma lira como as que foram encontradas nas ruínas de Ur. Textos do segundo milênio AC indicam a existência de números-chave musicais e de uma coerente teoria musical, e a própria prova. Kilmer escreveu ainda anteriormente, The Strings of Musical Instruments. Their names, numbers and significance, as cordas de instrumentos musicais, seus nomes, números e significado. Que muitos textos hinos sumérios tinham aquilo que parecia ser anotações musicais nas margens. Os sumérios tinham uma vida muito musical, conclui ela. Não admira, então, que encontremos gravados em selos cilíndricos e barras de argila uma grande variedade de instrumentos musicais, assim como cantores e dançarinas atuando. Como muitas outras conquistas sumérias, a música e a canção foram também criadas nos templos. Mas, começando a serviço dos deuses, estas artes foram rapidamente levadas para fora dos templos. Empregando o jogo de palavras favorito sumério, um dito popular comenta os salários exigidos pelos cantores. Um cantor cuja voz não é doce é realmente um pobre cantor. Foram encontradas muitas canções de amor sumérias. Eram indubitavelmente cantadas com acompanhamento musical. Muito comovente, no entanto, é a canção de ninar que uma mãe compôs e cantou para seu filho doente. Vem sono, vem ao meu filho. Apressa-te para meu filho, sono. Faz dormir seus olhos que não repousam. Sofres, meu filho.
e eu estou perturbada. Fico muda, e fico às estrelas. A nova lua brilha em tua face, a tua sombra derrama lágrimas para ti. Repousa, repousa no teu sono. Possa a deusa da maturidade ser tua aliada. Possas tu ter um eloquente guardião no céu. Possas tu alcançar um reino de dias felizes. Possa uma mulher ser o teu apoio. Possa um filho ser a tua futura sorte. O que há de impressionante nestas músicas e canções não é só a conclusão de que a Suméria foi a fonte da música ocidental em estruturas e composições harmônicas. Não menos significativo é o fato de que, enquanto ouvimos a música e lemos os poemas, eles não soam estranhos ou diferentes, mesmo em sua profundidade de emoção e em seus sentimentos. De fato, quando contemplamos a grande civilização suméria, descobrimos que não só nossa moral e nosso sentido de justiça, nossas leis e arquitetura, artes e tecnologia têm suas raízes na Suméria, como também as instituições sumérias nos parecem familiares e íntimas. No fundo, somos todos sumérios. Depois de escavarem em Lagash, as pás dos arqueólogos desvendaram Nippur, o centro religioso tanto da Suméria como de Akkad. Dos 30.000 textos aí encontrados, muitos ainda não foram decifrados. Em Shurpak, foram desenterrados edifícios escolares datados do terceiro milênio AC. Em Ur, os eruditos encontraram vasos, joias, armas, carros, elmos feitos de ouro, prata, cobre e bronze, vestígios de uma fábrica de tecidos, registros de tribunais e um zigurate de torres que ainda hoje domina a paisagem. Em Eshnun e Adab, os arqueólogos descobriram templos e estatuetas artísticas dos tempos pré-sargônicos. Em Uma foram encontradas inscrições falando dos primitivos impérios, e em Kish foram descobertos edifícios monumentais que datam do ano 3000 AC, aproximadamente. Uruk-Eresh levou os arqueólogos de volta ao quarto milênio AC. Aí foram descobertos os primeiros potes coloridos, cozidos em forno, e as provas do uso da primeira roda de oleiro. Um pavimento de blocos de pedra calcária é a mais velha construção de pedra encontrada até hoje. Em Uruk, os arqueólogos encontraram também o primeiro zigurate, um grande morro construído pelo homem, no topo do qual estão situados um templo branco e um templo vermelho. Os primeiros textos inscritos foram também encontrados aí, assim como os primeiros selos cilíndricos. Destes últimos, Jet Finnegan, Light from the Ancient Past, Luz do Passado Antigo disse: a qualidade dos selos em sua primeira aparição no período de Uruk é fantástica. Outros locais do período de Uruk dão provas de iminência da Idade do Metal. Em 1919, H.R. Hall deparou com velhas ruínas numa vila agora chamada Elubaid. O local deve seu nome àquilo que os eruditos consideram como sendo a primeira fase da grande civilização suméria. As cidades sumérias daquela época, que se estendem desde a Mesopotâmia do norte ao sul dos Montes Zagros, testemunham o primeiro uso de tijolos de argila, paredes de gesso, mosaicos decorativos, cemitérios de túmulos delineados por tijolos, manufaturas de cerâmica pintada e decorada com desenhos geométricos, espelhos de cobre, contas de turquesa importada, pintura para as pálpebras, machados de guerra com acabamento em cobre, roupas, casas e, acima de tudo, monumentais edifícios de templos. Mais para o sul, os arqueólogos encontraram Eridu, a primeira cidade suméria, de acordo com textos antigos. À medida que os escavadores cavavam mais fundo, depararam com um templo dedicado a Enki, o deus da sabedoria da Suméria, que parece ter sido construído e reconstruído vezes sem conta. Os extratos levaram claramente os eruditos de volta aos inícios da civilização suméria. 2500 AC, 2800 AC, 3000 AC, 3500 AC. Depois, as pás dos arqueólogos encontraram os alicerces do primeiro templo dedicado a Enki. Abaixo dele havia solo virgem. Nada lhe fora construído antes.
Estava-se por volta do ano 3800 AC. Foi quando a civilização começou. Não foi só a primeira civilização, no sentido estrito do termo. Foi uma civilização mais ampla, englobante, e de muitos modos mais avançada que as outras antigas culturas que a seguiram. Indubitavelmente, a nossa civilização se baseou naquela. Começando a usar pedras como instrumentos há cerca de 2 milhões de anos, o homem alcançou uma civilização sem precedentes na Suméria por volta de 3800 AC. E o espantoso de tudo isto é que, até o presente, os eruditos não têm nenhuma suspeita acerca da identidade dos sumérios, de sua procedência e do como e porquê do aparecimento de sua civilização. Porque seu aparecimento foi repentino, inesperado, vindo do nada. H. Frankfurt, Teucair, diz que o fato é espantoso. Pierre Amiet, Elon, o taxou de extraordinário. A. Parrot, Sumer, a Suméria descreve-o como uma chama que saltou repentinamente. Léo Penhen, Anciente Mesopotâmia, Antiga Mesopotâmia salienta o período de tempo espantosamente curto no qual esta civilização se ergueu. Joseph Campbell, The Masks of God, As Máscaras de Deus resumiu deste modo. Com uma atordoante brusquidão, aparece neste pequeno e barrento jardim sumério, toda a síndrome cultural que constitui desde então a unidade embrionária de todas as grandes civilizações do mundo.